Olá, seja bem-vindo ao canal Atualize Curiosidades. Nesse vídeo vamos apresentar 12 lugares que desafiam as leis da ciência. São lugares incríveis e o último vai te surpreender, nem eu mesmo acreditei. Em 12º lugar, a Pedra Dourada de Mianmar, coberta com folha de ouro, parece estar prestes a despencar a qualquer momento, mas ela se mantém no mesmo lugar há 2.500 anos. Segundo a lenda, a pedra é sustentada pelo cabelo de Buda, que estaria dentro dela. A rocha não é fixa, e qualquer pessoa pode movimentá-la, mas durante todo o período de sua existência, nem mesmo a natureza conseguiu derrubá-la montanha abaixo. Dizem que apenas uma mulher seria capaz da façanha. Por isso, as visitantes do sexo feminino não podem tocar na pedra sagrada. Em 11º lugar, o Lago Colorido de Hokkaido. Na ilha japonesa de Hokkaido, há um lago que é diferente de qualquer outro no mundo. A água tem um tom único de um azul elétrico que brilha e muda de tom quando você olha para ela a partir de ângulos diferentes. Conforme as estações mudam, a água muda de cor ainda mais, passando por tons de azul e verde. O lago foi feito pelo homem. Os moradores locais fizeram uma represa na área e criaram um reservatório onde a água bloqueada pela barragem poderia ficar. Para surpresa geral, no entanto, a água recolhida ali mudou de cor. Os cientistas acreditam que a cor estranha da água vem de partículas de hidróxido de alumínio. As partículas refletem a luz azul excepcionalmente bem, tornando o reflexo do céu acima muito mais vívido que qualquer corpo de água em qualquer outro lugar na Terra. Em 10º lugar, a tempestade interminável de Maracaibo. No oeste da Venezuela, sobre o rio Catatumbo, há uma tempestade que nunca cessa. A partir de 19 horas, raios caem sobre a água por 10 horas durante 260 noites por ano. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece. Até recentemente, a principal teoria era que tinha algo a ver com urânio na rocha, embora os cientistas tenham começado a duvidar disso. Hoje, a principal teoria é uma questão complicada. Ela postula que a forma das montanhas faz com que ventos quentes colidam com o ar frio dos Andes. Essa colisão é então alimentada pela água evaporando rapidamente abaixo e metano vindo de um campo de petróleo nas proximidades. Ninguém realmente sabe por que isso acontece. Tudo sobre esse fenômeno é misterioso, incluindo um momento, em 2010, quando, inexplicavelmente, ele parou. Um dia, a tempestade simplesmente parou, sem explicação, e pareceu ter acabado. Em seguida, após 6 semanas de silêncio, ela começou de novo e está ativa desde então. Em 9º lugar, a Casa dos Mistérios em Oregon, Estados Unidos. Nas profundezas da floresta existe uma cabana inclinada, construída sobre o místico vórtex do Oregon. Os nativos americanos chamavam o lugar de Terra Proibida, um local que a humanidade deveria evitar. Acredita-se que existe por lá a ação de um campo esférico de força, sendo que metade dele fica acima do solo, e a outra, abaixo dele. Por conta disso, as pessoas vivenciam a realidade de maneira diferente. É simplesmente impossível caminhar sobre o solo, é necessário se segurar nas paredes ou em apoiadores. Do contrário, o visitante seria lançado como um barco durante uma tempestade. Já a vassoura, pelo contrário, fica de pé sozinha, parada verticalmente. O objeto pode ser colocado em qualquer ponto da casa, e ainda continuará de pé. Nesse local tão misterioso, bolas rolam para cima sobre uma superfície absolutamente reta. A possibilidade de se tratar de uma farsa já foi excluída, muitos turistas visitam o local levando medidores de nível de inclinação. Em 8º lugar, as rochas musicais da Pensilvânia. No topo de uma colina, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, há um campo cheio de estranhas rochas e ninguém sabe por que elas estão lá. Não há nenhum penhasco próximo, de modo que elas não poderiam ter chegado lá através de um deslizamento de terra, e os nativos que sabiam sobre as pedras antes dos colonizadores europeus chegarem acreditavam ser um fenômeno natural. A sua existência e sua localização não são a parte mais estranha da história, entretanto. Em vez disso, essa honra vai para o som que elas fazem quando você bate nelas, um badalar que soa quase como o prato de um kit de bateria. Há teorias, mas não sabemos completamente por que elas fazem este barulho estranho. Uma investigação, porém, descobriu que elas fazem isso por conta própria.
Quando você bate uma única pedra, ela deixa escapar um tom de baixa frequência que não pode ser ouvido por ouvidos humanos. Quando você toca elas juntas, no entanto, os tons interagem e isso é o som que nós realmente ouvimos. Em sétimo lugar, estrada misteriosa na Coreia do Sul. Garrafas e latas vazias que são largadas nessa estrada da ilha de Jeju deslizam ladeira acima. O fenômeno já foi comprovado por vários turistas. E as criativas autoridades locais fizeram do lugar um ponto de interesse turístico, chegando a instalar uma placa que indica onde começa a anomalia gravitacional. Em sexto lugar, estrada ao pé do Monte Aragats, Armênia. À fronteira entre Armênia e Turquia existe uma montanha que supera todos os limites da imaginação. Milhares de turistas visitam o local todos os anos para presenciar um raro fenômeno antigravitacional. Se a pessoa desliga o carro ao pé do monte, o veículo se movimentará ladeira acima. E o rio que fica próximo completa a paisagem, já que ele também flui no sentido contrário. Muita gente que já esteve ali garante que é mais fácil subir que descer. Em quinto lugar, a fonte petrificada. Em Knaresborough, em North Yorkshire, na Inglaterra, existe uma fonte que parece ser algo tirado diretamente de uma história de ficção científica. É um lugar onde a água escorre de um penhasco que se parece muito com uma caveira reganhada, e onde qualquer coisa que é colocada sob a água vira pedra. O processo geralmente leva de 3 a 5 meses, mas você pode deixar qualquer coisa sob a água escorrendo e, quando voltar, será pedra. As pessoas realmente já deixaram de tudo lá, desde ursinhos de pelúcia a bicicletas, e tudo foi transformado em uma bela estátua de pedra. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que a fonte havia sido amaldiçoada por uma bruxa. Os cientistas, no entanto, descobriram que a água só tem um conteúdo mineral muito elevado. Como resultado, ela cria um escudo mineral duro sobre qualquer coisa que toca, da mesma forma como estalactites formam-se em cavernas. Em quarto lugar, o parque que fica embaixo da água a cada primavera. Na Áustria, há um parque com trilhas bonitas e bancos para sentar e apreciar a paisagem durante qualquer manhã de outono. Se você visitar o lugar na primavera, porém, as coisas ficam um pouco diferentes. Na verdade, você vai precisar de equipamento de mergulho para o passeio. O parque fica perto das montanhas Oxá, que ficam completamente cobertas de neve no inverno. Há tanta neve nas montanhas que, quando ela derrete, o lago do parque dobra de tamanho e deixa o local embaixo d'água. Se você nadar através dele na primavera, você verá bancos e pontes sob a água. Mesmo algumas das flores alpinas, que normalmente só sobrevivem acima da superfície, florescem sob a água. Em seguida, no meio do verão, a água começa a recuar e o parque emerge lá de baixo. Em terceiro lugar, Cachoeira ao contrário na Inglaterra, situada perto da cidade de Sheffield, a cachoeira parece fluir em direção ao céu, lembrando mais uma grande fonte. O segredo da cachoeira invertida está na ação do vento. As rajadas poderosas recolhem a água que vai para baixo e a joga na direção oposta. Com um fluxo normal de água, a altura da cachoeira é de 24 metros. De onde será que vem um vento tão forte capaz de superar o impressionante peso da água? Em segundo lugar, o vulcão com lava azul. Na Indonésia, há uma mina de enxofre construída em um vulcão, e quando os trabalhadores entram lá durante a noite, eles apagam as luzes. Eles não precisam delas, porque seu caminho é iluminado por um estranho líquido brilhante azul que escorre como lava. Cavaígen é frequentemente descrito como um vulcão com lava azul, embora os cientistas saibam agora que o líquido azul não é realmente lava, é enxofre. Gases sulfúricos dentro do vulcão aqueceram demais e explodiram para fora dele, atirando chamas azuis até 5 metros no ar. Os gases então condensaram em enxofre líquido, que se derrama para baixo nas encostas da montanha, parecendo um fluxo de lava azul neon. Em primeiro lugar, o lago radioativo. Dentro do que foi uma fábrica de armas nucleares da União Soviética existe um lago cheio de material radioativo. O lago Karachá é tão radioativo que uma pessoa só precisa ficar perto dele por 1 hora para morrer. O lago foi usado pela União Soviética para despejar resíduos nucleares. Eles derramaram quantidades absurdas de material radioativo. Em 1957, uma explosão na fábrica espalhou as partículas radioativas do lago por toda a região.
Em seguida, em 1967, as águas secaram e a poeira radioativa foi soprada para lugares a cerca de 1.450 quilômetros de distância. Hoje, a água é coberta com concreto para evitar que desastres como esses aconteçam. A área ainda é tão tóxica, que faz Chernobyl parecer um parque de diversão. Deixa aí nos comentários se você gostou da nossa lista de lugares incríveis que desafiam a ciência, seja para entender o fenômeno, seja para achar uma solução, como o caso do lago radioativo. Obrigado por assistir nossos vídeos, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações.